Olá, amigos e irmãos. Estamos iniciando mais um culto online do Ministério Verbo Vivo. Eu quero incentivar você a compartilhar esse link com amigos, com seus familiares, para eles também assistirem essa palavra e participarem desse momento de louvor juntamente conosco. Que esse culto seja um culto de adoração a Deus, mas também sirva para edificar a sua vida, para você cumprir assim a vontade e o propósito de Deus. Deus abençoe e vamos curtir junto esse culto abençoado. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível.
aqui, se movendo entre nós. Eu adoro a Ti, eu adoro a Ti. Estás aqui, operando entre nós. Eu adoro a Ti, eu adoro a Ti. Estás aqui, se movendo entre nós. Eu adoro a Ti, eu adoro a Ti. Estás aqui, operando entre nós. Eu adoro a Ti, eu adoro a Ti. Tu és Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, se movendo entre nós. Eu adoro a Ti, eu adoro a Ti. Estás aqui, operando entre nós. Eu adoro a Ti, eu adoro a Ti. Estás aqui, se movendo entre nós. Eu adoro a Ti, eu adoro a Ti. Estás aqui, operando entre nós. Eu adoro a Ti, eu adoro a Ti. Tu és Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. E esse é quem Tu és. E esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. E esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. E esse é quem Tu és. Mesmo quando eu não vejo, és fiel. Mesmo quando eu não sinto, és fiel. Tu nunca falha, nunca falhará. Tu nunca falha, nunca falhará. Mesmo quando eu não vejo, és fiel. Mesmo quando eu não sinto, és fiel. Tu nunca falha, nunca falhará. Tu nunca falha, nunca falhará. Mesmo quando eu não vejo, és fiel. Mesmo quando eu não sinto, és fiel. Tu nunca falha, nunca falhará. Tu nunca falha, nunca falhará. Mesmo quando eu não vejo, és fiel. Mesmo quando eu não sinto, és fiel. Tu nunca falha, nunca falhará. Tu nunca falha. Tu és Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagre, Deus
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus, que o Senhor seja louvado e adorado. Mas eu gostaria de continuar essa adoração, abrindo esse momento para os nossos dízimos e nossas ofertas. Você que tem no seu coração de honrar a Deus com as suas finanças, você pode anotar aqui o número das contas que nós temos, também fazer por meio de transferência ou usar esse QR Code para você usar a maneira que você achar melhor para contribuir. Mas eu gostaria de ler um texto, um verso na verdade, que nos ensina muito a respeito desse princípio. Em Mateus capítulo 6, no verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, ou, em algumas versões, a mamon. Esse texto é muito interessante porque ele nos ensina a definirmos qual vai ser o governo da nossa vida. Quem será o Senhor da nossa vida? Esse momento onde nós podemos ofertar, entregar os nossos dízimos, é o momento de nós definirmos, escolhermos e dizermos para os céus e para nós mesmos quem é que governa na nossa vida. Então, nesse momento, reflita a respeito disso e escolha permitir que o Senhor Jesus reine no seu coração por meio de uma atitude. Evidentemente, não é apenas dessa maneira que nós vamos definir e escolher quem irá reinar. Por meio da santificação, por meio da obediência, por meio de obedecermos os preceitos da palavra, nós estaremos sempre dizendo quem está reinando sobre as nossas vidas. Mas existe um engano no coração de muitas pessoas, onde ela não permite que o Senhor reine também naquilo que ela deseja e também naquilo que ela possui. Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós estamos confiando, declarando com a nossa atitude que confiamos em Deus e que a nossa fé não é uma fé sem fundamento e nem uma fé sem obras. Portanto, nesse momento nós temos essa oportunidade de fazer e honrar a Deus com aquilo que Ele mesmo tem dado para todos nós. Contribua, seja um dizimista fiel, alguém que oferta na casa do Senhor e você vai experimentar na sua vida a prosperidade de Deus, não apenas na área financeira, mas em todas as áreas, porque o Senhor vai reinar sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande, é um privilégio de poder entrar na tua casa e compartilhar as verdades da palavra de Deus. E o meu coração está cheio de alegria, porque eu creio que nessa noite o Senhor, o Espírito Santo, vai tocar a sua vida. Amém? Mas antes vamos fazer uma oração, pedir para o Espírito Santo preparar que essa palavra caia em terra boa e que é o seu coração. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que estão vendo e ouvindo essa palavra. Senhor, que Teu Espírito possa tocar essas pessoas, que elas sejam terra boa, terra fértil, que os corações estejam abertos, Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Senhor, e eu creio aquilo que o Senhor falou a Pedro no capítulo 16. Senhor, o Senhor disse: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Senhor, então é o Senhor que edifica a igreja, é o Senhor que cuida da igreja. Aliás, a igreja é sua e o Senhor a comprou com o teu sangue. Muito obrigado nessa noite. Declaramos, Senhor, que essa palavra vai tocar o coração de muitas pessoas no nome de Jesus. Amém? Oh, glória a Deus, alegria, meu irmão, poder compartilhar com você. Nessa noite Deus colocou uma palavra no meu coração e eu já quero dizer para você que chama a bênção. Olha só, está escrito ali, a bênção da decepção. Então, eu quero compartilhar isso e pensando nesses dias, são dias de muitas dificuldades, mas eu me espelhei no povo de Israel. O povo de Israel, a nação de Israel, ela estava decepcionada com Deus.
É verdade, a nação de Israel se decepcionou com Deus, o povo estava passando por uma crise muito grande, até parece que são os dias de hoje. E lá, tem lá um homem de Deus, o profeta Abacuque, também amargurado. O profeta Abacuque estava amargurado, cobrando de Deus, naqueles dias, uma resposta para tudo aquilo que acontecia, que estava acontecendo. E na verdade, ele diz o seguinte, talvez você já usou essa frase, ele disse o seguinte, no capítulo 1, verso 2, até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? E ele começa a falar, até quando, até quando, até quando? Será que esse ano, esses dias, você já falou isso? Até quando, Senhor, eu vou ter que conviver com essa situação? Até quando, Senhor, eu vou ter que conviver com a minha filha, com o meu filho passando esses problemas? Até quando, Senhor, eu vou ter que conviver com essa situação que traz amargura para o meu coração? E Abacuque fica clamando ao Senhor, e Deus estava tratando um momento histórico da cidade, do povo de Israel, daquela nação. Parece que tem alguma semelhança com o que Deus está fazendo hoje. Eu creio que Deus está tratando com o Brasil, está tratando com o mundo. Na verdade, parou tudo, está tudo parado. E Deus, eu creio que Deus está trazendo um novo tempo. É algo novo que vai acontecer. Talvez você me perguntar, bispo, o que está acontecendo? Eu digo para você, eu não sei o que está acontecendo, mas eu digo para você, algo novo está para nascer. E naqueles dias Deus estava tratando com a nação de Israel. E aquele momento é um momento que o profeta começa a dizer até quando, e cobrando, e cobrando. Mas no capítulo 2, é interessante, esse livro só tem 3 capítulos, mas no capítulo de número 2, sabe o que acontece? Ele decide esperar em Deus, ele olha para tudo aquilo e falou, não é à toa que está acontecendo essas coisas, e ele se mantém firme, ele começa a esperar em Deus, ele se mantém firme na fé, e ele começa a buscar o Senhor ali, ele começa a buscar o Senhor, uma resposta para tanta crise, para tantos problemas, e de repente, ali no final desse livro, ele vai ter uma palavra profética, uma palavra de revelação, e esses capítulos, aonde ele pergunta, e como ele diz aqui no texto, ele não tem resposta, e até quando o povo vai viver desse jeito, e quando isso não vai mudar. Mas eu quero dizer para você que esse conflito que aconteceu lá naqueles dias, como os conflitos de hoje, tem uma resposta dos céus, tem uma resposta de Deus, tem uma consequência. E no final desse livro, depois de esperar em Deus, de esperar no monte, buscar o Senhor, Deus falou com ele. E são momentos assim que Deus fala conosco. Quem sabe nessa noite, você que tem falado com Deus, eu não posso esperar mais. Eu não aguento mais viver assim. O Senhor tem que mudar essa situação. E ele disse que clamava, e o Senhor não respondia. Claro que Deus respondia, Deus estava esperando um momento certo para trazer a resposta para esse homem de Deus. E no final desse livro, ele tem a seguinte palavra de revelação, no verso 17 do capítulo 3, convencido por Deus, convencido pelo Espírito Santo, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, ó Deus da minha salvação, que é a minha fortaleza. Olha só, agora um homem que começa dizendo, Senhor, não vai mudar essa situação até quando nós vamos passar por isso? Agora no final do livro ele vem e recebe uma revelação de Deus, porque eu entendo que a nossa carne, ela tem que se decepcionar mesmo. A nossa carne tem que ser decepcionada, porque ela é inimiga de Deus. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. E quem sabe você que está me assistindo aí, pode dizer assim nesse momento, bispo, eu já tive várias decepções.
É mesmo? Ah, bispo, eu tive uma decepção amorosa e quer saber de uma coisa? Nunca mais arrumei ninguém. E eu digo para você, não aprendeu foi nada, não descobriu foi nada, não entendeu foi nada. Por quê? Porque nessa história de decepção, acontece algumas coisas. Quem sabe você foi a culpada ou o culpado desse relacionamento aí que já começou errado, começou na carne, começou debaixo de tantos problemas. Mas também pode ser que Deus, nessa decepção, Deus te livrou de um grande problema e Deus está dizendo, olha, aguarda aí que eu vou fazer algo novo na sua vida. Mas por quê? Porque nós temos que entender que a nossa vida está sujeita ao Senhor. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Então, a alegria do Espírito não é a alegria da carne, não é um momento, eu ganhei algo, eu conheci alguém. Não, a alegria do Espírito não é um momento de euforia, não é um momento passageiro, não é movido por coisas boas ou ruins, ou momentâneas. A alegria do Espírito é algo que tem que estar na nossa vida, independente de situação, de circunstâncias. Então, eu posso falar do casamento, alegria no casamento. Casamento tem problemas, tem dificuldade, tem os filhos, tem tantas coisas. Mas, nesse decorrer da nossa vida, nós vamos ter que conviver com tudo isso e crer que o Senhor, aquele que está na minha vida, aquele que está na tua vida, é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas não nos exime de passar luta, dificuldade, problemas. Isso aí está no pacote, está no pacote. Deus deu um pacote e nós vamos passar por isso. Então a alegria do Espírito Santo é um bálsamo constante na nossa vida, na nossa alma. É um contentamento que domina a nossa mente, o nosso coração. E mesmo que tenha tempo de tempestade, incerteza, insegurança, a vida é assim. O nosso ministério, o ministério que Jesus deu aos discípulos, não era um mar de rosa, ele não prometeu mar de rosa. Mas a alegria do Espírito tem um propósito para que a gente desfrute das bênçãos de Deus em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Então talvez se você já foi decepcionado, aprenda alguma coisa, extraia alguma experiência, alguma lição. Tem a lição da decepção. Quem sabe você foi decepcionado no ministério, tira uma lição disso, aprenda alguma coisa com isso. Eu fui decepcionado com a minha filha, enfim, tantas são as decepções, mas tem uma verdade de Deus aí, tem uma verdade de Deus para a vida do cristão, e nós temos que estar pronto para ouvir o que Deus está fazendo. Então, a alegria do cristão é experimentar a glória de Deus. Eu creio que Deus nos chamou para experimentar a glória dele. E quando a gente está focado em Deus, porque Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus, ele está na minha vida, eis que estou convosco todos os dias, eu acordo e já estou definido com Deus, eu acordo e já vou para o reino, eu acordo e já estou preparado para enfrentar as circunstâncias dessa vida. Eu queria ler um trecho aqui de um homem que foi talhado em alguma circunstância. Paulo, em Atos capítulo 16, diz assim as Escrituras: e aconteceu quando íamos a um lugar, veio de encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e adivinhava, e dava grandes lucros aos seus senhores. Ela seguiu a Paulo e a nós e chamava dizendo: são servos do Deus Altíssimos, são homens que anunciam a salvação. E fazia isso por muitos dias. E Paulo ficou perturbado e voltou-se ao Espírito. E eu te ordeno em nome de Jesus que saia dela. E saiu na mesma hora. Agora, olha só, os romanos, o que acontece lá naquele lugar. Ora, vendo os seus senhores a esperança de lucro que já havia desaparecido, prenderam Paulo e Silas e o arrastaram para uma praça, onde estavam lá os magistrados, e apresentando-os, disseram: olha, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Pregam um costume que não é lícito, e eles sendo romanos.
E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgou as vestes e mandou açoitá-los com varas. E havendo dado muitos açoites, os levaram na prisão e mandaram o carcereiro que guardasse com segurança. E ele, recebido tal ordem, lançou-os na prisão no interior, e lhes segurou, os acorrentou aos pés no tronco. Olha só, Paulo e Silas pregando o evangelho, pregando a palavra, fazendo algo da parte de Deus. Eles têm uma experiência sobrenatural de pregar o evangelho, de repreender um espírito maligno que estava na vida dessa jovem, mas tinha por trás disso uma grande consequência, e eles começaram a perceber que a coisa não ia ficar muito boa. E o que aconteceu? Olha só, foram presos, ficaram na solitária, ficaram acorrentados. Só que a Bíblia diz no verso 25, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, enquanto os presos ouviam. Eles estavam presos, mas eles estavam se alegrando no Senhor, estavam alegres. Aquela situação, aquela circunstância, não foi algo para tirar a alegria nem a paz deles. Eles estavam lá esperando no Senhor. Não existe argumento mais eloquente acerca do que eu conheço e você conhece, do que o evangelho, do que o poder de Deus. O cristão, ele pode ser afligido, e é verdade, faz parte do plano ser afligido, passar por problemas, dificuldades, mas eu louvo a Deus que no meio da crise, aleluia, tem crente cheio do Espírito Santo. Eu louvo a Deus que em meio às decepções, pandemia, crise, tem crente cheio da unção, tem crente cheio do Espírito Santo, tem crente que prega o evangelho, tem crente que prega a palavra, vai no mercado, vai no trânsito, vai na rua, e não é a pandemia, não são os problemas. Paulo é um exemplo disso. Ele estava lá e ele não quis nem saber. Só que é o seguinte, a Bíblia diz que eles levaram Paulo e prenderam e colocaram na prisão, e vão acontecer algumas coisas aqui que não são muito boas. Veio uma grande tribulação, e essa tribulação veio, eu acredito, que para testar o coração de Paulo. Mas Paulo era um homem, Paulo e Silas, os dois eram homens aprovados na palavra de Deus. Eu imagino quando Paulo estava lá, mostrando as marcas, apanharam para caramba, e Paulo talvez, eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas Paulo disse para Silas, vamos cantar um corinho aqui? Ah, vamos. Não importa a igreja que tu é. Olha só, o cara estava cheio, e dores, enfim, mas o que ele faz? A Bíblia diz que ele estava encarcerado, mas estava cheio de alegria. A alegria fazia parte do ministério dele, mesmo nas tribulações, mesmo no meio das decepções. Alguém poderia falar para ele, olha, você não se decepcionou com o seu Deus? Você não está vendo o que está acontecendo? Paulo estava definido na sua vida, no seu ministério. Mas olha só o que estava no porvir. No verso 27, o carcereiro despertou do sono, vendo aberto as portas do cárcere, puxando a espada, ele ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz, olha, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. E o carcereiro caiu, pedindo uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas, e disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles respondem, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra de Deus a todos daquela casa, e naquela mesma hora, eles os lavou os pés, ó, o cara que deu nele, os vergões, os açoites, e ele foi batizado, todos foram batizados.
E eles levaram para a sua própria casa e colocou uma mesa para ele. Assim, agora aconteceu tanta coisa ruim, mas aquelas pessoas foram agora instrumento de Deus na vida deles, para que aquilo se revertesse. E olha só o que acontece. E naquele lugar, naquela noite, se manifestou uma grande alegria, porque eles creram em Deus. Aí, eu não sei como é que você encara isso, eu não sei como que você vê isso, mas a palavra de Deus nos ensina, em qualquer tempo, em qualquer situação, nos alegrar na presença de Deus, com a circunstância, porque certamente Deus tem algo para nos ensinar, como ele ensinou para Abacuque. Ele acorda, ele está lá no capítulo 1, cobrando a Deus e reclamando e dizendo: até quando? E o Senhor não vai mudar isso, o Senhor não está vendo isso? E ele vai no verso 2 do capítulo 2 ali, ele vai para o monte da oração, ele vai se esconder em Deus, e ali Deus começa a se revelar a ele. Então eu fico pensando, como encontrar como cristão hoje a verdadeira alegria? Só existe uma forma de encontrar alegria, você quer saber? Posso falar para você, eu já fui um cara deprimido da minha vida, já tive tantos problemas, acordava um dia triste, outro dia alegre, mas o dia, aleluia, que eu conheci Jesus, o dia que eu entreguei a minha vida para Ele, a minha vida foi carregada de alegria, de paz, de gozo do Espírito Santo. Então eu creio que Deus, que o Espírito Santo, independente do que está acontecendo na tua vida, pode ser que esteja me assistindo agora, e você pode dizer assim: ô bispo, você não sabe o que eu estou passando na minha vida, você não sabe o que eu estou passando na minha casa. Eu digo para você, eu não posso saber, mas eu sei, se você for um cristão verdadeiro, eu sei quem mora dentro de você. Eu sei que Cristo mora aí, e por uma decisão sua, de fé, o Senhor pode fazer algo sobrenatural na minha vida, pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Então eu creio que Deus pode fazer isso. Aliás, Deus quer fazer isso. Então, ele estava preso, mas Deus estava sondando o coração dele, sondando aquilo que Deus queria fazer. Ele poderia ter abortado tudo. Ele poderia ter ficado quieto, calado, ou talvez podia até ter fugido, porque muitas pessoas preferem fugir de uma situação. E sabe o que eu quero dizer para você? Não foge não, encara. Ah, mas alguma coisa eu preciso encarar. Precisa. Quando Paulo e Silas encaram aquela situação com alegria, eles estão dizendo para Deus: Senhor, e o que está por vir aí na frente pode contar comigo, pode contar com o meu coração, porque o coração de Paulo transbordava de alegria no meio daqueles açoites, no meio daquelas dificuldades. Então, o que eu tenho para dizer para você o Evangelho não é um mar de rosa. O Evangelho ele carrega muitas coisas, muitas verdades, mas o Evangelho é para quem quer ser transformado. Você quer ser transformado? Você quer ser transformado? Então a transformação depende também de uma decisão minha. Eu decido ser transformado pelo poder de Deus. É decisão minha. Então, eu quero mostrar para você que Paulo, ele é um exemplo de tantas circunstâncias, de tantas situações que ele passou na vida dele. Paulo, ele tem um momento na vida dele que ele estava sendo, a Bíblia diz, ele mesmo fala, eu estava sendo derramado como libação. Na verdade ele estava passando uma crise. Eu não sei exatamente o que ele estava passando aqui, mas não eram coisas boas não. Ele estava passando uma dificuldade, e ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, verso 17, contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro, aí ele diz, eu me alegro, nesse momento também, ele diz, eu me alegro e me regozijo com vós. E ele está dizendo, não é isso que vai tirar a minha alegria, não é isso que vai tirar o prazer de eu servir a Deus. E eu vejo esses dias tantas pessoas, converso com tantas pessoas, e as pessoas parecem que estão desanimadas. Não, eu quero dizer para você, quero profetizar na tua vida nessa noite, se você deixar, Deus vai fazer você, alguém vai fazer uma diferença muito grande. Talvez seja uma grande oportunidade para você ganhar almas, para você pregar o Evangelho, para alguém olhar para você e ver que você faz uma diferença.
E Paulo dá uma definição do que é o Evangelho, do que é o reino de Deus. Romanos 14, 17, ele diz assim: porque o reino de Deus consiste não em comida, não em bebida, mas, olha só, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sempre Paulo coloca essa palavra alegria no meio das tribulações, no meio das dificuldades, no meio dos problemas. Então, nessa noite, eu queria dizer para você, se alegra no Senhor. Não é um sentimento, é decisão. É saber que no mundo tereis aflições, ou no mundo tereis tribulações, vai ter. Jesus não enganou ninguém, Jesus não mentiu para ninguém. Pode ser que você que está me assistindo aí na tua casa, está passando uma tribulação, mas eu digo que você é um vencedor, porque Cristo está em você, amém? Cristo está em você, e Ele está te preparando para você enfrentar muitas e muitas outras dificuldades, mas você é um vencedor em Cristo Jesus. Então, Paulo fala aos romanos: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E Paulo, ele era especialista em passar problemas, dificuldades, foi um homem que foi talhado por Deus, tem um encontro com Deus, é transformado pelo Senhor, passa muitos anos longe dos seus amigos, 13 anos longe dos discípulos, mas ele não abandona a fé. A Bíblia diz que a nossa fé vence o mundo. Eu quero dizer para você que a tua fé vence o mundo, a nossa fé vence o mundo. E talvez você, por conta das decepções, por conta das dificuldades, queira ouvir uma palavra hoje de consolo. Davi, o rei Davi, ele também passou muitas dificuldades. Aliás, o Salmo 30, verso 5, ele diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a tristeza, escute isso aí, você que já passou decepção. A tristeza, a decepção, não é algo duradouro e definitivo, não. Não é. Agora, depende de mim como eu vou reagir. Se você achar que você é uma vítima, vai ficar aí por muito tempo. Mas se você vê Deus nessa situação, acorda aí, veja Deus no meio dessa confusão toda. Veja Deus no meio da decepção. Veja Deus no meio dessas crises que você passou na sua casa, no ministério, no trabalho. Olha onde está Deus. Deus está dizendo: te livrei. Foi eu que te livrei de um monte de coisas. Mas não. Aí, em vez de ver por esse lado, se vê como uma vítima. E Davi estava passando momentos de dor. Exatamente, eu não sei o que ele estava passando, mas era dor, era angústia, era tristeza, era aflição. Passou muitas dificuldades, mas foi um homem preparado, forjado por Deus, para enfrentar as batalhas, as dificuldades, os problemas. Então, quando a gente olha para qualquer situação, para qualquer crise, e a gente vê Deus nessa situação, a gente não vai fazer como o profeta Abacuque, lá no começo do livro, que ele fala: Deus, até quando eu vou ficar assim? Até quando esse povo vai passar por isso? Quem sabe você já usou esses até quando aí essa semana, dizendo: até quando eu vou ficar desse jeito? Até quando essa situação não vai mudar? Até quando vai ter pandemia? E talvez a gente tenha que fazer como o Abacuque, entrar lá no monte, se esconder e começar a orar para Deus trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, como Davi, que nesse momento estava numa crise na vida dele, ele estava numa crise profunda, e Deus coloca um salmo no coração dele, para que a vida dele, não só a vida dele, como a minha vida e a sua vida, esse salmo é para mim e para você, no meio da crise, no meio dos problemas, no meio da tribulação, no meio da decepção, tem uma saída. O Senhor é a palavra e a palavra é o Senhor. Se a palavra está em mim, eu tenho que entender que eu estou pronto para enfrentar qualquer dificuldade. E Davi, no meio dessa situação, ele escreve o Salmo 23, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Sabe o que é nada? Sabe o que é nada, irmão? Nada é nada, não vai faltar nada. Ele diz isso. Então, o que não pode faltar na vida do crente? E é o que eu tenho visto nesses dias, desculpe eu falar isso, mas o que eu vejo, pastor Daniel, é uma insatisfação tão grande na vida de tanta gente.
insatisfação. Deveria ser o contrário. A pessoa devia estar satisfeita com Deus, está vivo, está andando. Mas o que não vai faltar, o que Davi estava falando, é que não vai faltar satisfação e alegria de servir a Deus. Isso não pode faltar. Esses dias eu estava no culto e uma pessoa chegou para mim: você é na área de risco? Falei: sou, e estou todo riscado pelo sangue. Falei: estou na área de risco. Ah, mas você vem para a igreja? Falei: irmão, eu uso a máscara, o álcool gel, a igreja aqui, a gente obedece aqui os limites da distância, tudo. Eu venho me alimentar, aqui é o lugar de eu receber a palavra, então eu venho aqui com satisfação, com alegria de servir a Deus. Então, essa satisfação vem sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Então, não esqueça de uma coisa: Deus sempre vai te guardar. Obedecendo a Deus, sendo fiel à palavra, Deus vai te guardar. Não vai faltar satisfação e alegria. Olha o que a Bíblia diz aqui: deitar-me-ei em pastos verdes. Sabe o que eu quero dizer para você? Deita e descansa, deita e dorme. Ah, bispo, eu não estou dormindo à noite. Eu quero profetizar que você vai dormir. Eu quero profetizar que o Senhor vai te guardar. Amém? Não vai faltar direção para a tua vida. Por que não vai faltar? Porque Deus falou. E falou com Davi também no meio dessa crise toda. Deus estava dizendo para ele: eu vou te guiar, Davi, pelas águas tranquilas. Deus vai te guiar. Talvez você está aí na sua casa, aflito, agoniado, cheio de tribulação, já foi decepcionado, passou tanta coisa. Faça como Abacuque. Fala: não interessa, ainda que não tenha isso, ainda que não tenha aquilo, ainda eu vou me alegrar no Senhor. Ele fala que se alegra. E Davi, ele vem aqui, ele fala: não vai faltar direção. Por quê? Porque Deus está me guiando pelas águas tranquila, e Deus vai te guiar. Uma outra coisa que não vai faltar com certeza, é restauração para a sua vida. Quem sabe você está aqui ouvindo essa palavra na tua casa e está dizendo: bispo, eu estou precisando de uma restauração na minha vida, eu estou precisando de uma restauração no meu trabalho, no meu casamento, no ministério. Eu não sei aonde vai chegar essa restauração, mas se você decidir agora, nesse momento que você está ouvindo as verdades, a palavra de Deus, eu digo que Deus pode restaurar a sua vida, como Davi disse: refrigera a minha alma. Está precisando de um refrigério? Pode ser hoje, pode ser agora. Deus vai refrigerar a tua alma. Oh, meu Deus, como é maravilhoso ouvir a palavra de Deus, como é maravilhoso esperar no Senhor. Não vai faltar nada na tua vida. Você quer saber o que não vai faltar? Como Davi naqueles dias, matou gigante, matou urso, matou leão, enfrentou Golias. Uma coisa que não vai faltar na tua vida, crente, fala para o seu irmão que está do seu lado: ô seu crente, essas coisas que eu estou dizendo, tem uma também que não vai faltar. Não vai faltar coragem para você enfrentar o perigo. Não é para você ficar se expondo, mas Davi, ele disse o seguinte: ele estava preparado para enfrentar os perigos e as dificuldades da vida com alegria, sabendo que Deus guardava ele, guardava a vida dele, guardava o ministério dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Foi o que ele falou. Ele diz: não, eu não vou temer mal algum. Olha, quer dizer, eu vou falar para você, isso vale para a minha vida. Eu creio para a minha vida, para a sua vida, que Deus está te guardando, que nenhum mal vai tocar a tua vida, que você está guardado, que você está coberto com o sangue de Jesus. Agora, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que nesses dias, esse contexto dessa palavra que você está ouvindo, é bom você ouvir ela novamente e guardar no teu coração e saber que o Senhor está te guardando. Agora, isso não vai impedir você passar luta, tribulação, dificuldade e tantas outras coisas. Nós temos que estar preparados para enfrentar qualquer circunstância, mas no espírito, essa tribulação, essa decepção tem que ser na carne. Mas no Espírito, você tem que sentir a alegria do Espírito. Então, não vai faltar nada disso. Davi também, ele entendeu que não ia faltar conforto, consolo para o coração dele. Quem é que pode consolar? O Espírito Santo. Ele diz o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam.
Me consola. Nessa noite eu vou orar para Deus trazer o consolo dele para a minha vida, para a sua vida, para o ministério. E a gente às vezes fica pensando, Senhor, eu preciso da tua visitação, eu preciso de ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua palavra, eu preciso de uma saída, eu preciso saber o que eu vou fazer nesses dias. Você orou nessa noite, você falou, Deus, eu quero ouvir a tua voz, nessa noite eu quero ouvir a tua palavra. Eu sei que muita gente que está me ouvindo, está me assistindo, hoje mesmo pela manhã você se levantou e disse, ó Senhor, fala comigo lá na live de hoje à noite, e Deus vai falar com você, Deus está falando com você. Agora, é importante você entender que você não pode entrar em porta que Deus não abriu. É importante você entender a dependência de Deus, como Davi, em toda a sua vida, em toda a sua jornada, em todo o seu ministério, ele dependeu de Deus. E eu digo para você, a dependência de Deus é algo que muda a vida do cristão. Eu não posso fazer o que eu tenho vontade, eu tenho que fazer aquilo que Deus deu a direção para mim. Aliás, eu quero dizer para você que nessa noite, você não está aqui para ouvir o que você quer, nem eu. Você está aqui para ouvir o que você precisa ouvir. E às vezes aquilo que nós precisamos ouvir não é muito bom para a nossa alma, não é muito bom para a nossa carne. Então eu quero dizer para você que tudo isso pode fazer um bem danado para você. Tudo isso que você está ouvindo hoje, não terminou nem o ano ainda. Pode ser que você está esperando o ano que vem. Não, irmão, não, espere o ano que vem não. Vamos começar agora, vamos começar nessa noite, vamos começar se arrependendo, vamos começar a olhar para tudo aquilo que aconteceu e parar de pôr a culpa nos outros, quando você foi o instrumento de causar todos esses problemas. Ah, bispo, eu fui decepcionado. Por quê? Ah, você não sabe o que aconteceu. Sei, foi eu que fui o culpado, foi eu que fui o instrumento para causar tudo isso aí. E aí, você entendeu a tua parte, você viu a mão de Deus nessa situação, e está na hora de a gente se arrepender, está na hora da gente pedir que a presença de Deus venha sobre a nossa vida para consertar um monte de coisa que precisa ser consertada. E Davi entendeu isso também. Davi, ele fez um monte de bobagem na vida dele, mas é importante que naqueles momentos ele cai em si, ele cai em si, ele entende que ele não era vítima, muitas vezes culpado, e ele entra num processo de arrependimento com Deus. E o Salmo 23, o verso 4, e umas coisas que eu digo que não pode faltar, e aqui, nessa noite, você tem que guardar isso para você. Não vai faltar a presença de Deus na nossa vida, isso não pode faltar. As outras coisas são importantes, claro, mas o que não pode faltar é a presença de Deus na minha vida. E o Salmo 23, sabe o que ele fala? Senhor, tu estás comigo. Ele fala isso, Deus está comigo. E eu quero dizer para você, que está nessa live aqui, Deus está com você, Deus está na tua vida. E quem sabe, é só uma questão de decisão, é uma questão de a gente não deixar a nossa carne, a nossa alma, as circunstâncias, as coisas que aconteceram na nossa vida, trazer engano para o coração. Agora, para finalizar, eu digo assim para você, coisa que eu já fiz e faço sempre. Tem dois jeitos de morrer. E essa palavra, para finalizar aqui, para a gente entender que a decepção da carne tem que terminar na morte, nós podemos morrer de duas formas. Você pode morrer, por exemplo, de uma vez. Sabe como é que é? Você ouve uma palavra dessa, na hora você, opa, aqui foi eu, aqui foi a minha carne, eu fui instrumento de confusão, eu fui instrumento de tanta coisa ruim que aconteceu. Procura essa pessoa na hora e fala assim, irmão, quero pedir perdão para você, tudo isso que aconteceu, a minha parte é isso aqui, eu quero me arrepender. Sabe o que significa? Quando a gente entra nesse processo, o quebrantamento vem na hora na nossa vida. E aí a gente morre de cara. Quebrantamento faz parte dessa morte, morte instantânea. Mas tem um tipo de morte, Daniel, eu falo que é morte das Casas Bahia, de 12 vezes. Agora estão fazendo em 24 também, que eu vi esses dias a propaganda.
eu vou morrer só um pouquinho hoje, vou pedir só um perdãozinho e o resto. Não, eu vou pedindo aos poucos, vai indo. Sabe o que é isso? É o orgulho, é a carne querendo que você não se exponha. Então nessa noite, nesse ano ainda de 2020, está terminando, mas eu digo para você, está terminando, mas ele vai acabar, mas não vai acabar com você, nem comigo, porque quem sabe, nessa noite Deus está dizendo, vamos lavar a roupa, vamos lavar a roupa. Eu não lavo roupa não, mas eu aprendi uma coisa. Eu vejo a Valéria lavando roupa lá em casa. A roupa vermelha não pode ser lavada com as outras, porque ela mancha todas as outras. Tem que separar, lava as brancas, lava as outras, depois lava a vermelha sozinho. Vem cá pertinho, você vai ter que lavar umas roupinhas, tá? Você vai ter que lavar umas roupas aí para colocar a casa em ordem, porque a casa caiu. Tem que lavar a roupa separadamente. E tem que entender o seguinte, parar de cobrar Deus e querer colocar a culpa em Deus, nas pessoas, no sistema, na crise. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando acontecer a mesma coisa que aconteceu com o profeta lá, Abacuque, e ele fala assim, Senhor, é o seguinte, se não tiver isso, tudo bem. Se não tiver isso, aliás, eu vou encerrar essa ministração lendo para você novamente o texto de Abacuque capítulo 3, porque eu creio que isso aqui tem que marcar a nossa vida, depois dessa experiência que ele teve lá no capítulo 2, em buscar a Deus, e está muito claro ali que o crente, o cristão, ele vive por fé, pela fé, e agora ele não vai cobrar mais Deus, e ele diz o seguinte, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas, ou seja, vai tudo para o brejo. Ainda que nos currais não hajam gado, todavia, com tudo isso que está acontecendo, eu me alegro em Deus, o Deus da minha salvação, o meu Senhor. Eu vou me alegrar com isso, me alegro sim. E aí, não deixa ninguém vir pagar de coitadinho para você, porque tem crente, tem pessoas que gostam de olhar para você e falar, nossa, como você está ruinzinho, né? Você está doente? Não, estou sem dinheiro. Está fazendo um apelo. Esse irmão é cara de pau, meu irmão. O crente, cheio do Espírito Santo, ele vai lá no departamento pessoal, amém? Se tiver algum problema, vai no departamento pessoal, fala com o chefe, que ele pode resolver o seu problema. Então, não adianta querer chamar a atenção. Esse homem aqui, ele tem uma palavra de revelação, ele tem uma palavra, uma palavra madura para o Evangelho, e ele está dizendo, Deus, agora eu estou pronto para passar qualquer circunstância em alegria, porque eu vou exaltar o Senhor, o Deus da minha fortaleza. Oh, meu Deus do céu, vou me converter aqui, cara, vou aceitar Jesus de novo. Agora é o seguinte, isso é uma verdade para a nossa vida. Então tem crente hoje em dia que só anda, mas se eu ganhar isso, tá bom, se vir isso, eu estou lá, se não vier, meu irmão, aqui nessa igreja tem uma cruz que é o seu número, eu acho que, sabe o que é, irmão? Por isso que eu estou vendo o crente faltar, que não quer vir buscar a cruz, deixou aqui. Não, cadê sua cruz? Deixei lá no Gopovo, vou voltar outro dia. Não, irmão, pode vir. Agora, alegria, essa alegria não pode faltar. Essa alegria não vai faltar na sua vida. Amém, irmãos? Maravilha. Eu quero orar e declarar que o Senhor está no controle de todas as coisas e dependendo de Deus sempre, não vai faltar nada. Eu não estou dizendo para você que o Evangelho é aquele que promete mundos e fundos para você, não é isso. Eu estou dizendo para você que o Evangelho é aquele que transforma a nossa vida, é aquele que nos prepara, porque existe, Jesus falou assim em João 14, na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar. Então, nós estamos aqui só de passagem. Só de passagem nós estamos aqui. E nessa passagem pode acontecer muitas coisas, como esse ano tem acontecido, mas eu digo para você, forja, Deus está olhando a nossa vida, e quem sabe nessa noite, faz uma listinha lá das coisas ruins que aconteceu aí nesse ano,
e pergunta para Deus, Deus, aonde é que eu estou aqui nesse negócio? E você vai ver que Deus não foi culpado de nada. Muito pelo contrário, você vai descobrir, como Abacuque lá, depois que foi buscar Deus, que Deus guardou ele, que Deus protegeu ele, que Deus livrou ele de tantas coisas, como Deus tem nos livrado a mim, livrado a você. Mas eu quero dizer para você, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força e a tua força. A alegria do Senhor é que a gente olhe para o Evangelho, olhe para a palavra, olhe para aquilo que Deus tem feito e levante crentes, como Deus falou com Pedro lá. Eu edificarei a minha igreja. A igreja tem que ser edificada com a palavra. Não com situações, não com circunstâncias, não com uma bênção aqui, outra ali, não. A cruz, ela edifica a nossa vida. E esse profeta Abacuque, guarda bem esses 3 livros que ele escreveu, e essas experiências que ele teve ali, mudou a vida dele, mudou o entendimento dele, mudou o coração dele, e certamente nessa noite, eu quero dizer para você, que existe uma pátria nos esperando aqui, estamos só de passagem. Feche os seus olhos, eu quero orar para você. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra dessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra, ela tem que edificar a minha vida. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho que ser um crente preparado para enfrentar a tribulação, crise, como Paulo enfrentou tantas dificuldades na vida dele, mas Paulo foi um homem preparado, forjado na palavra, no Evangelho, nas crises, Senhor, e eu creio, Senhor, que o Espírito Santo, nesse ano ainda de 2020, vai trabalhar na nossa vida, vai trabalhar no nosso coração, porque, Senhor, uma coisa que eu creio no meu espírito, eu não sei exatamente como é que vai ser, mas existe algo novo, existe algo que o Senhor está fazendo, que o Senhor não mostrou, não revelou, mas existe algo novo na nossa vida, Senhor, e eu estou aqui pronto para te ouvir, com a igreja, com meus irmãos, com você que está na sua casa. Seja um crente maduro, seja um crente cheio do Espírito Santo, seja um crente preparado para enfrentar as dificuldades com alegria, como Paulo falou em vários versículos aqui lido nessa noite, com alegria, na prisão, no cárcere, passando os problemas, mas sempre alegre e feliz. Amém? Está feliz? Então vem para o culto aqui, que aqui tem uma comida boa para você, claro que respeitando todos os limites que nós falamos aqui, álcool gel, a máscara, distanciamento social, mas eu quero dizer para você, aqui é o lugar onde tem a manifestação de Deus. Eu te abençoe, tenha uma semana de paz em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra, que você seja essa imagem de Cristo na terra. Amém, amados? É muito importante que você compartilhe o link desse culto com seus amigos, com seus parentes. Envie isso por meio do Facebook, compartilhe isso pelo WhatsApp. Eu creio que essa palavra pode tocar a vida de muitas pessoas. Eu sei que hoje, num tempo de distanciamento social, nós podemos talvez não estar muito próximo das pessoas, mas vamos usar a tecnologia para levar a palavra de Deus para aqueles que tanto precisam. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana e até a próxima, em nome de Jesus.